pessoal, estamos aqui começando, né, mais um episódio aqui do podcast Time Jurídico. Meu nome é Laila Pires. E eu sou Hortência Brito. E nós somos discentes aí do curso de Direito da Universidade Federal do Sul da Bahia. E nós estamos aqui para poder ensinar e aprender um pouco mais sobre aí a área do direito, né? E para debater sobre essa área do direito, que é tão imensa e diversa, nada melhor do que conversar com quem realmente entende e atua. Já temos alguns episódios publicados com convidados maravilhosos e hoje estamos aqui com a doutora Priscila Berto, defensora pública estadual da Bahia, responsável pela primeira DP da 9ª Defensoria Pública Regional, que fica em Porto Seguro. Doutora, seja muito bem-vinda ao podcast. Primeiro eu gostaria de agradecer a sua participação e disponibilidade, porque a gente sabe, né, que ser defensor não é fácil, né, toda a demanda, e a senhora tirou um tempinho para poder nos receber. E aqui a gente quer saber mais, né, sobre a senhora. Tudo bem? Tá tudo certo? Tudo bem. Eu queria saber mais sobre a senhora. Se faz muito tempo que a senhora atua, né, como defensora, se a senhora já atuou em outras regionais, porque essa daqui é de Porto Seguro, não é isso? E sim. Se a senhora já atuou em algumas outras, sem ser em Porto Seguro, contar um pouquinho mais. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para participar do podcast. E eu sou defensora pública já tem um tempinho, tem 18 anos que eu estou na carreira e praticamente esse tempo todo aqui em Porto Seguro, porque quando eu ingressei eu fiquei um período em Salvador, no curso de formação, foram uns 3 meses, e quando eu pude, né, escolher a vaga, havia Porto Seguro, pensei, por que não? Vamos para Porto Seguro. E aí estou aqui desde abril de 2007. Atuei na área penal quando cheguei aqui. Cheguei com outra colega, mas pouco tempo depois ela foi embora. E eu fiquei quase um ano atuando na área penal. E estou aqui desde então. A senhora está aqui desde então. E antigamente tinha toda essa comarca que tem aqui, o prédio, né, que eu falo assim, tinha essa estrutura, na verdade, a palavra estrutura, tinha essa estrutura antigamente, quando a senhora chegou, era tudo mato? Não era tudo mato, mas ainda não havia uma sede instalada. Então, quando eu posso dizer que eu cheguei aqui, já havia muitos anos que não tinha defensor público atuando, o último já havia ido embora para outra comarca, e também fazia muito tempo que não tinha concurso. Então, era uma cidade que nem sabia o que era defensoria pública. Então, eu cheguei em Porto Seguro, o próprio pessoal do fórum ficou assim, nossa, defensor público? O que o defensor público faz? Né? Eu tinha que ficar explicando e fui assim, tendo que mostrar trabalho, mostrar o que eu fazia. E com isso as pessoas foram, né, ficando sabendo da defensoria e foram procurando. E nesse período, como eu disse no começo, não havia uma sede, era uma sala cedida dentro do juizado de pequenas causas, lá no centro ainda, e trabalhava lá, né? Era um trabalho assim, que eu tinha que fazer um pouco de tudo, mas a princípio eu fiquei na área penal, depois veio outro colega, e nós ainda continuamos com essa mesma estrutura dentro de uma sala, dividindo sala. E acho que uns 4 anos depois é que foi instalada uma sede no centro também. E aí, aí a defensoria criou, teve mais estrutura, vieram outros colegas, foi aumentando, né? As atribuições foram sendo divididas, outros colegas foram chegando e foi crescendo. Até chegar no que está hoje. Entendi. E durante todo esse seu caminho, né, a senhora já falou um pouco mais sobre isso, mas durante todo esse caminho a senhora, ou a própria defensoria mesmo, encontrou muitas dificuldades em poder trilhar, desenvolvendo, seguro, outras... Então, eu acho que com toda instituição do sistema de justiça, a defensoria ainda tem, né, algumas dificuldades estruturais, que, né, estão sendo corrigidas, né, aos poucos. Eu tive, então, né, como eu disse no começo, eu tive um pouco de dificuldade por conta da falta de estrutura quando eu cheguei aqui.
eram poucos defensores na Bahia toda. Na minha época, no concurso que eu fiz, que foi em 2006, chegamos a 90 defensores públicos e hoje tem mais de 400. Então, eram pouquíssimos. Então não tinha como ter mais de um defensor às vezes em uma cidade. Então isso acaba gerando uma demanda reprimida, porque você chega na cidade para trabalhar. Eu cheguei, então, eu ia fazer área penal e a minha colega fazer o não penal, que era a parte civil. Ela passou outro concurso, foi embora, eu fiquei. E aí o pessoal, mas e agora? A senhora vai atender tudo? Eu falei, gente, eu não tenho atribuição para fazer tudo e nem condições de fazer tudo. Porque na época também o judiciário eram menos varas. Eram só 2 varas, uma vara com crime, infância, fazenda pública, e uma que era todo civil, com família. Mas não dava, você não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, não foi fácil. Hoje eu digo que eu tô até no céu, porque hoje eu tô conseguindo trabalhar só com família. Antes eu já tive que fazer fazenda pública, registro público, civil, infância, né? E que é muita coisa. Então hoje eu tô conseguindo fazer só família, o extrajudicial e o judicial. Entendi, realmente é complicado, né? Todo esse caminho aí. É um caminho que foram 18 anos, eu posso dizer que nesses 18 anos muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, melhorou muito. A gente, né, tem uma sede hoje que comporta atendimento, as pessoas procuram, são atendidas, tem outros colegas trabalhando, então hoje a gente está com uma estrutura legal. Pronto, e trazendo essa questão, né, que a senhora falou sobre os atendimentos e tudo mais, entrando nisso, como é que funciona hoje, assim, a defensoria? Se uma pessoa, ela vier aqui na defensoria e ela precisar de representação, e ela não tiver como marcar os custos, né, de um advogado particular e tudo mais, como é que ela faz para ser atendida aqui em Porto Seguro? Então, Porto Seguro, a defensoria aqui atende Porto Seguro e os distritos, né, que são Trancoso, Arraial, Caraíva, e tem os bairros mais distantes que também pertencem a Porto Seguro, como Vale Verde, Veracruz, Pindorama. Porto Seguro a gente sabe que é uma cidade que está, né, bem espalhada. E com isso a pessoa vem na sede, ela vai passar por uma triagem, onde ela vai ter que prestar informações, né, sobre o endereço, se ela realmente é moradora de um desses bairros da cidade de Porto Seguro, para que o seu cadastro seja feito. E aí analisado qual que é a demanda dela, se é uma demanda penal, criminal, ou se é uma demanda não penal. Que dentro dela já tem aquelas divisões, né, que fazenda pública, registro público, infância, civil, família. E aí o pessoal vai direcionar, os servidores vão direcionar para o defensor público que atua naquela demanda. E agendar o atendimento, funciona dessa forma. E também colher informações nesse cadastro sobre a hipossuficiência, que é muito importante, porque em Porto Seguro a gente tem uma cidade com um volume de pessoas muito grande, pessoas que vêm de outros estados, de outros países. Então tem que fazer uma coleta de informações bem feita. Entendi. Então o pessoal, né, que está ouvindo aí já sabe disseminar essa informação para terceiros, né, que não possam arcar com as custas processuais e tudo mais. A questão mesmo da representação, já saber como é que faz para poder vir aqui na defensoria. A senhora falou, né, doutora, que a senhora hoje atua na área de família. Eu tenho 2 perguntas para fazer. Fazer as 2 de vez. Uma, perguntar se a senhora gosta mais da área não penal ou penal, e perguntar entre as atribuições que a senhora já teve, qual é que a senhora teve mais demanda, assim, da área, que venha da área mesmo, sabe? Não que por ter poucos defensores, mas assim, sim. Quais, né? O qual a senhora teve mais atribuições? Então, primeiro, sobre o que eu, né, gosto mais, eu gosto mais da área não penal. Trabalhei no penal, às vezes preciso voltar a trabalhar em algumas situações, mas é a não penal que eu me identifico mais. E o carro-chefe da defensoria aqui, isso é conhecido no estado todo,
são as demandas de alimentos, é o que tem mais volume, alimentos, execução de alimentos, é o que a Defensoria assim, mais atua mesmo, uma atuação bem forte. Hoje também investigação de paternidade, inclusive tem um projeto do pai responsável com a realização do exame de DNA de forma gratuita. Isso também é uma conquista, porque eu posso dizer que lá no passado, quando eu comecei a trabalhar, era uma coisa que me angustiava muito, porque eu entrava com as ações de investigação de paternidade e chegava lá no momento de você fazer a prova e a Defensoria não tinha não tinha esse convênio ainda e também o Judiciário não tinha, então a gente ficava assim dependendo da pessoa arcar com os custos do exame. Se a pessoa já está procurando a justiça gratuita, a Defensoria Pública, é porque ela não tem condições, né? Então isso era uma coisa que me angustiava muito, mas foi no final, acho que foi no começo de 2009 que, cerca de 1 ano e pouco depois que eu já estava trabalhando, que começou os exames de DNA serem feitos de forma gratuita, né? Que foi assim, nossa, melhorou muito mesmo, isso aí evitou muito a propositura de ação, porque a partir do momento que você consegue fazer o exame de DNA, você tem um resultado, você já consegue resolver até de forma extrajudicial. Você não vai promover uma ação de investigação que vai levar meses, anos para terminar. Sim, muito interessante essa parte, mas voltando para a área de família que é mais demandas. Sendo a que tem mais demandas e a senhora é a defensora responsável, quais as dificuldades que você encontra nessa área? Além do que a senhora já falou, né? Dessa questão sim. Da investigação. Pois é, eu acho que uma questão que traz bastante dificuldade é a localização dos réus nas ações de alimento, execução. Tem pessoas que não são encontradas para responder ao processo. A gente tem uma ferramenta de busca de endereço que é a Justiça Eleitoral, o Sistema Eleitoral, mas tem pessoas que não atualizam, que não tiram título e nem dessa forma a gente consegue localizar. E aí aquele processo fica sem terminar, sem ter uma resposta, a pessoa fica sem ter a resposta da justiça. E, infelizmente, o pai, né, dependendo da mãe que não paga a pensão, fica se sentindo até vitorioso, dizendo assim, né, em relação à outra parte. Então, é um maior ponto. Outro também, que, como eu disse, que Porto Seguro tem uma população, pessoas que de fora, até de outros países, muita gente procura a defensoria para dar entrada na ação, depois resolve voltar para sua cidade natal e não vem avisar, não vem comunicar que retornou, que está indo embora e deixa o processo aqui em aberto e fica, né, aquela situação da gente tentar localizar, não encontrar. Então, tanto o lado do réu que não é localizado, quanto também de algumas pessoas que nos procuram e também vão embora e não vêm comunicar. Uhum. E além dessa, que a senhora pontuou, né, essa questão de Porto Seguro ser uma cidade turística e tudo mais, de acontecer essas situações de evasão mesmo das pessoas, né? Uma rotatividade de pessoas muito grande. É uma população flutuante. A pessoa vem, ganha dinheiro, vai embora. Mas nesse tempo ela tem um problema e ela quer resolver, então ela procura a defensoria. Uhum. A senhora, isso já é uma especificidade assim, da cidade, né? A senhora vê nas suas demandas, pode ser da área de família que a senhora atua hoje em dia, ou de outras demandas também que a senhora já atuou, né? A senhora falou que já foi penal, a senhora já trabalhou na parte de registros públicos, né? A senhora falou, existe alguma especificidade que seja que dá de Porto Seguro? Ou a senhora não acha que existe específico, assim, da cidade, das pessoas daqui? Olha, agora que você perguntou, eu lembrei aqui. Questões possessórias. que também, que não são só na área civil, envolvendo questões de terra e tal, mas que isso tem um desdobramento no direito de família, porque as pessoas costumam comprar terrenos, casas que não têm documentos, que são posses,
E depois, lá na frente, quando é necessário fazer uma partilha de bens, tem um problema desse imóvel não ser legalizado, de não ter documento, de o documento estar no nome de outra pessoa, Porto Seguro, quando eu cheguei aqui, hoje isso já foi, como que eu posso dizer, já diminuiu bastante, porque a prefeitura atuou em cima disso, da regularização fundiária, porque existia um instituto lá no Código Civil de 1916, que era o aforamento, né? Que a prefeitura, ela cedia um terreno, uma área para a pessoa construir e a pessoa tinha que pagar para o ente público por isso. Só que passados os anos, depois o Código Civil foi alterado, né? Que hoje vocês são mais jovens que eu, não precisaram estudar o anterior. E hoje não existe, se você não for procurar na internet para saber, né? Mas aqui em Porto Seguro, vira e mexe, aparece alguém com uma carta de aforamento. Aquele papel amarelo, rasgado, cheio de mofo, que tá lá, existe. O que tem que fazer? Regularizar, fazer a regularização fundiária, procurar a prefeitura. E aí tem um procedimento de regularização fundiária que a pessoa tem que fazer, passar para transferir para o nome dela, porque lá está no nome de outra pessoa que passou. Aí é uma cadeia de documentos assim, que aquela pessoa tinha, passou para um outro que não... E foi indo. E chega naquela pessoa que teve não sei quantos possuidores. E aí quando a pessoa, o último que comprou, falece, deixa esse documento assim para os herdeiros. E os herdeiros querem resolver isso, para poder fazer a partilha. Uma situação de partilha de bens. Então, isso eu acredito que seja uma situação que acontece mais aqui em Porto Seguro, não sei nas outras cidades, porque eu trabalho aqui, né, há 18 anos, mas aqui acontece muito até hoje. Nós temos muita situação de falta de regularização. Estava tendo até uma iniciativa da prefeitura para regularizar. Eu vi um tempo atrás que algumas pessoas conseguiram fazer o registro, ter matrícula, tudo bonitinho. É a coisa mais linda você ver um documento assim. Mas quando a pessoa chega assim com aquele documento e você pergunta, paga o IPTU? Não paga IPTU. Né? Tem casos assim, quando eu atuei no civil, que a gente precisa fazer o uso capião de uma área, não é simplesmente você estar na posse, você tem que exercer a posse, né? Pagar os tributos. E isso é muito difícil da pessoa fazer. Então, eu acho que é uma questão mais ligada à região aqui. Eu acredito não só Porto Seguro, mas também, às vezes, as cidades ao redor também aconteçam isso. Sim, eu acho que em Cabralha tem muito isso também, porque também é uma área que a regularização não é algo... Possivelmente, eu não tenho conhecimento de lá, mas muito próximo aqui, então é um costume, isso aí é um costume mesmo, das pessoas comprarem uma área sem ter documento, confiando, mas eu tenho um documento aqui, fulano vendeu para ciclano. Eu já perguntei para muita assistida, mas vem cá, eu posso fazer um documento vendendo a sede para você, não quer dizer que eu seja a dona. Né? Então, eu posso fazer isso, mas eu não sou dona. Se você for lá no cartório, não está no meu nome. Né? Muito interessante essa especificidade de Porto Seguro. Agora, voltando um pouco para a parte de família, a gente tem ali na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 16, que vai falar que a partir da idade nova, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Só que a gente sabe que hoje a maior parte das pessoas elas convivem em união estável, elas não chegam a casar de fato no papel. Então, em 2017, o Tribunal Federal equiparou o status de quem vive casado ao de companheiro. Então, quem vive em união estável para fins de sucessão, inclusive em uniões homoafetivas. Existe ainda alguma divergência doutrinária sobre essa identificação de companheiro como herdeiro, necessário após a equiparação de casamento, e união estável para fins sucessórios. Então, qual a opinião
da doutora sobre essa questão e qual a importância dessa equiparação na vida das pessoas que procuram a defensoria. Então, eu acredito que essa equiparação entre os cônjuges e os companheiros na sucessão, ela é muito justa. É uma medida que promove dignidade humana e reflete os avanços necessários para uma sociedade mais inclusiva e igualitária. E é a realidade da maioria das pessoas hoje é conviver em união estável. Né? E com relação à defensoria, essa mudança também é fundamental, porque simplifica e fortalece a defesa dos direitos patrimoniais de companheiros, né, garantindo um tratamento mais justo e célere nos processos judiciais. Vai promover igualdade e dignidade a essas famílias, independentemente do modelo familiar, que não atinge só o companheiro, companheira, né, as uniões homoafetivas também estão abarcadas, então acredito que é uma medida de justiça mesmo. Certinho, doutora. Obrigada, viu, por esse esclarecimento, mas assim, pra gente fechar com chave de ouro, assim, quero fazer só mais uma pergunta, só mais uma pergunta se a senhora possibilitar. Eu queria, assim, saindo assim, de tudo que a gente já conversou, necessariamente agora, né, se houve algum caso, assim, que a senhora tem em mente agora, o primeiro caso que a senhora pensar, assim, que foi emblemático, que a senhora se lembre, e atuando, né, como defensora, tem alguma que a senhora se lembra, assim, de cabeça? Olha, tem inúmeros casos, né? Em família, assim, tem muitos. Com o passar dos anos, a gente vai esquecendo, né, que não dá pra guardar tudo na memória. Mas eu tive uma situação, anos atrás, envolvendo paternidade. Foi uma senhora da Defensoria Pública, chegou lá e falou, olha, eu tenho uma irmã gêmea, e eu tive meu filho há poucos dias, só que eu entrei em trabalho de parto, chamaram o SAMU, e na hora de ir pro hospital, a gente mora na mesma casa e tal, peguei o documento me deram um documento lá e eu levei pro hospital para ter meu filho. E tive meu filho e tal, só que depois quando eu e meu esposo nós fomos registrar, na declaração de nascido vivo que o hospital emite, estava lá o nome da irmã. Eita! E agora? E aí, ela fez o quê? O que passou na cabeça dela na hora? Vou escrever meu nome por cima. Aí foi lá, rasurou, colocou o nome dela por cima e foi no cartório junto com o pai da criança para fazer o registro. Chegou no cartório, obviamente, o cartorário falou que não poderia fazer porque estava rasurada. No documento que estava rasurado tinha que emitir novamente. Ela falou, não, mas é porque estava o nome da minha irmã e a criança é meu filho e tal. E ele falou, não, então a senhora pede um outro documento no hospital e vê aí o que a senhora quer fazer. Porque lá no cartório não era o lugar de resolver isso. Ela procurou a defensoria. Aí eu falei, peraí, vamos ver. Primeiro a gente vai ter que pedir outra declaração no hospital, na segunda via. Que essa daqui realmente estava toda... Aí já estava toda bagunçada, de tanto levar para lá e para cá. E eu falei, olha, a solução aqui vai ser... Porque se eu entrar com uma ação, o hospital não vai aceitar. Porque documentalmente está lá que quem teve a criança foi a sua irmã. Então vamos tentar fazer um DNA. Essa foi a solução que na época me veio na mente. Aí eu pedi autorização para a defensoria para fazer, porque não era um caso assim, não eram aquelas demandas do projeto pai responsável que chegava, né, o pai não queria reconhecer e tal, era uma situação, era uma investigação de maternidade, não era paternidade. Aí tudo bem. Aí foi autorizado, fizemos o DNA, dei positivo, ela realmente era a mãe. Falei, então agora com isso a gente entra com um pedido judicial, porque vai ter que ser judicial. O hospital lá não vai fazer alteração e o cartorário não vai exigir. Só que aí surgiu um outro problema, porque o pai da criança, que até então estava
reconhecendo a paternidade, foi embora. Eles terminaram o relacionamento e esse pai foi embora. Então, assim, de um problema surgiu outro. Então, você conseguiu resolver uma coisa, mas aí surgiu outro problema. Então, assim, fizemos o pedido, depois tive que entrar com uma investigação de paternidade também, porque esse pai aí já não queria mais, acho que, reconhecer, por questões, sei lá, financeiras. Enfim, isso aí foi uma demanda que na época eu fiquei assim, gente, como pode não ter? Mas acontece. Acontece de tudo, né? De tudo. Acontece de tudo, né? De tudo. E, tem muitas questões assim, envolvendo, eu acho que até a gente estava comentando um pouquinho antes, que foi um caso que nem o processo não segue aqui em Porto Seguro. É uma demanda que a gente tem um convênio chamado peticionamento integrado, que onde tem defensoria pública de outro estado, a gente faz a defesa e encaminha a defesa. E 2 irmãos procuraram a defensoria porque receberam uma citação numa ação de investigação de paternidade pós-mortem. O pai deles havia falecido no estado de Sergipe e uma senhora estava entrando com a ação para reconhecer, alegando que era convivente dele. Mas, segundo eles, ela não era convivente, ela era cuidadora. Ela foi chamada, contratada por os familiares lá de Sergipe para cuidar do senhor, porque ele tinha um problema visual e depois teve, acho que, um AVC. E ela resolveu entrar com essa investigação de paternidade, com esse reconhecimento pós-morte. Eu não sei dizer qual foi o resultado, porque eu fiz a contestação na época, juntei todas as provas que eles apresentaram, que o pai, inclusive, antes morava aqui em Porto Seguro, então não teria nem como ele ter um período de convivência que ela estava alegando, porque ele nem morava lá naquela localidade onde ele faleceu. Ele tinha ido visitar uns parentes, aí ficou doente lá e por lá acabou ficando. Mas eu não sei o resultado. Espero que tenha sido favorável a eles. Tomara, doutora. Eu queria agradecer novamente pela participação da senhora, pela disponibilidade, por todo o esclarecimento, né, que a senhora trouxe, não só para a gente que está aqui nesse momento, mas para nossos ouvintes. E é isso, queria agradecer ao pessoal que está ouvindo agora e dizer que para ficar ligados, até a próxima que vai ter mais, viu? Obrigada, doutora.